ele é classificado um dos transtornos mais comuns dentre os transtornos de ansiedade, tá? Quando a gente fala transtorno de ansiedade generalizada as pessoas falam, meu Deus, o trem é tão pesado, é tão grave que chega a ser generalizado. Mas, na verdade, ela é uma doença crônica, em que é muito parecida com o transtorno de pânico. Então, muito se confunde transtorno de pânico, que era chamado de síndrome do pânico, com a TAG. E, na verdade, existe uma grande diferença. Por quê? A TAG, ela é uma doença muito mais arrastada, ou seja, o paciente ele tem sintomas ansiosos por pelo menos 6 meses, na maior parte do dia, sofrendo por uma preocupação intensa, tá? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma sensação, é uma preocupação que nos impulsiona para a gente se proteger. Então, a ansiedade ela é maravilhosa. Então, ela faz você se arrumar, ela faz você tomar cuidado no trânsito, ela faz você estudar para você ir bem na prova. Porém, algumas pessoas, por inúmeros fatores, vão desenvolver um transtorno, uma doença, que ela é caracterizada por um sistema de vigilância muito exacerbado. Então, o paciente começa a ter uma preocupação com coisas muito pequenas. Sabe qual que é a frase muito comum de quem tem TAG? É assim: eu tenho uma vida horrível. E os eventos horríveis, a maioria não aconteceram. 90% das nossas ansiedades nunca vão... Não, entendeu? E eu preocupações. E a gente leva, dependendo, porque mistura também um pouco o humor, a gente vai levar sempre o negativo, né? Negativo. Sempre que vai quebrar o carro, que a parcela não dá conta, aquele boleto de 36 parcelas, né? A gente vai alimentando, né? Vai alimentando. E a nossa natureza humana é sempre pensar no negativo para tentar se proteger. A pessoa que é preocupada, mas ela pensa na possibilidade negativa e já determina os planos para lidar, as estratégias para lidar com esses eventos negativos, ela não tem um transtorno, né? Então, você ter preocupação não significa que você tenha um distúrbio, que você tem que procurar um psiquiatra. O grande problema de quem tem transtorno de ansiedade generalizada é que vai achando que a personalidade é assim. Não, é porque eu sou muito preocupado, porque eu gosto das coisas, porque a vida é assim. Não, porque o pessoal é muito inocente, eu sou realista. E na verdade não, uma pessoa que sofre. Então, quais são os pilares desse transtorno? Eu tenho uma preocupação intensa por pelo menos 6 meses, que gera sofrimento associado a sintomas físicos. E aí existem 6 sintomas físicos que são iguais do transtorno de pânico, que se o paciente tiver 3 desses, eu já posso dizer, olha, você tem transtorno de ansiedade generalizada. Quais são eles? É uma pessoa que ela sente os nervos à flor da pele, é uma inquietação. Ela tá sempre irritada, porque ela tá sempre prevendo que pode acontecer alguma coisa e ela tá desconfiada. Então, irritabilidade. Ela costuma ter uma redução na concentração. Pessoa que está sempre dando branco na cabeça, tá? É os famosos brancos. Outra coisa também que ela costuma apresentar, dores nas regiões do pescoço, região da nuca. Então, é muito comum cefaleia occipital, que é de tensão, e frontal. Também ela costuma ter dores assim nesses pontos, então ela vai na massoterapeuta e aí a massoterapeuta diz assim, olha, tá tudo embolado isso aqui. Isso é característico de quem tem transtorno de ansiedade. Perturbação do sono também é uma outra característica, tá? Principalmente insônia inicial, pesadelos, acordares noturnos frequentes. Então, é uma preocupação intensa por pelo menos 6 meses associada aos sintomas ansiosos. E aí vem, qual que é a diferença da TAG para o transtorno de pânico? A diferença é que o transtorno de pânico é pelo menos 30 dias, a pessoa começa a ter esses sintomas físicos que eu falei do nada, eventos inesperados. E o TAG, a pessoa vive assim, ela vive em estado de alerta, de vigilância. Isso cansa, leva uma fadiga, Nossa. exaustão, né?
Isso, e outro sintoma físico é essa exaustão, essa fadiga, uma exaustão Imagina, né? mental. Adrenalizada, bem dizer, 24 Sim, horas. exato. E aí o corpo vai gritando, o corpo é inteligente, né? Ele vai dizendo, olha, me ajude, eu tô mexendo com o teu sono, eu tô dando esses embolamentos teus aí dos nervos, embola o nervo, aí vai na quiropraxia, vai no massagista, vai desenrola os nervos, mas aí depois volta tudo de volta, né? Aham. Porque precisa tratar isso aí, né? O teu corpo dizendo assim, me Me ajude, ajuda. por favor. Exato. E aí tem uma explicação científica, porque você começa a liberar adrenalina, porque vem um sinal de perigo, meu Deus, vai chover. Ao invés de você tirar a roupa que tá lá estendida, você começa, meu Deus, diz que vai vir uma tempestade. Aí você vai no Google e fala assim que vai acontecer não sei o que lá, que deu uma ventania, que veio da Barra do Sul, que veio no vento norte, vento sul. Aí você conta para um amigo que já tem tag, que é extremamente pessimista. Que vai ajudar a levar você pro abismo. Você não tá sabendo, menina? E Tá. aí aquilo ali já cansei já. Sim, E a imagina. pessoa vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, empurrando Começa com a barriga. a ansiedade, ela mexe com todo o nosso organismo, né? Altera o intestino, o suco gástrico, né? Tem pessoas que têm roxos, né, Darla, assim, aqueles hematomas, né, no braço, na perna. Se você olhar, você apanhou de alguém, né? Sim. Não tem lógica, né? E tanto estresse que se está passando e enfrentando, né? E se não cuidar, isso é aquilo que a Bíblia diz, né? Um abismo chama o outro, né? Chama outro, exatamente. E se não tratar, leva o quê? Uma depressão. Leva uma depressão. E a maioria das pessoas que vão receber esse diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, lembrando que todo ano até 8% da população recebe esse diagnóstico, e eu acredito que muitas vezes é subdiagnosticado, porque a pessoa pensa que ela é assim mesmo e não vai procurar um Sim. psiquiatra. Tá? Sou pilhada assim mesmo, doutora? A maioria da pessoa que tem TAG, ela tem uma comorbidade. O que é isso? Uma outra doença. E essa outra doença é um transtorno mental. É muito comum a associação de TAG, primeiramente com transtorno de pânico, então até 25% da população, e o restante transtorno depressivo, episódio depressivo. Então, quer dizer, quando o paciente chega para mim com um transtorno depressivo, provavelmente ele tem uma outra doença. E é Sim. muito comum o TAG. E aí você pergunta assim, meu Deus, então essa pessoa é louca. Não. Por incrível que pareça, pessoas que têm esse diagnóstico são pessoas muito inteligentes, que têm um desempenho acima da média. Por quê? Porque elas são muito esforçadas. Como ela tem medo de tudo, né? É muito comum na nossa profissão, de médicos, profissão de engenheiros, que tem que estar sempre em alerta, então ela começa a se esforçar cada vez mais. Só que aí você fala, nossa, que lindo, ela só tira nota 10, ela se sai muito bem, só que o sofrimento dessa pessoa, ela carrega muito peso. Demanda muita energia, né? Gasta muito. Exato. Então a referência dessa pessoa é de muito sofrimento, né? Isso vai crescendo, aumentando, e